Nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. Na noite de 14 de março de 1985, estava tudo pronto para a posse de Tancredo Neves na presidência da República. O ministério estava formado. Já haviam chegado a Brasília delegações estrangeiras, inclusive o vice-presidente dos Estados Unidos. Quem foi dormir lá pelas 9 da noite, esperando assistir na manhã seguinte a posse do primeiro presidente saído da oposição, depois de 21 anos de governos militares, acordou diante do impensável. A televisão mostrava a posse na presidência de José Sarney, o vice de Tancredo, que até bem pouco tempo presidira o partido do governo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Naquela noite, no Hospital de Base de Brasília, deu-se um grande momento da nossa história. Nossas grandes surpresas e decepções sempre embutiam algo que poderia parecer impossível, mas, racionalmente, poderia ter acontecido. Na forma da Constituição Federal, assumi a presidência da República na impossibilidade de fazê-lo o senhor presidente Tancredo de Almeida Neves. Getúlio Vargas já dissera que só sairia do Palácio do Catete morto. E saiu morto. Na noite de 14 de março de 1985, muita coisa poderia ter acontecido. Mas afora a perplexidade, nada aconteceu. Numa situação imprevista, tudo transcorreu dentro da normalidade. Tancredo não poderia assumir. Seu vice era Sarney. E assim sucedeu. Passados 30 anos, aqui e ali, surgiram versões segundo as quais a normalidade foi assegurada por alguém que teve uma atitude heróica. É uma ficção pitoresca que esconde um momento grandioso. Eu estava no hospital de base, com um grupo de pessoas acompanhando Ulisses Guimarães, fui à Granja do IP, onde vivia o professor Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil e virtual regente do governo do general João Figueiredo. Em nenhuma dessas conversas houve quem pusesse em dúvida a posse de Sarney. Ele não a desejava, até porque via o contrassenso do espetáculo. Compare-se esse momento com aquele outro ocorrido em 1969, quando o Marechal Costa e Silva teve uma isquemia cerebral. Impediu-se a posse do vice Pedro Aleixo e instalou-se no poder uma junta militar. Em 1985, o Brasil passara da anarquia para a normalidade constitucional. Desde janeiro, Tancredo sentia dores no abdômen, na altura da virilha. O quadro agravou-se e os médicos avisaram que ele deveria ser operado imediatamente. Do contrário, poderia morrer. Tancredo foi para o hospital de base e submeteu-se ao que parecia ser uma cirurgia simples. Tudo se complicou. Ele passou por 6 outras operações. E morreu na noite de 21 de abril, o dia de Tiradentes. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23.
Nunca o Brasil viveu tantos dias de surpresa, ansiedade e tristeza. Governador, muita emoção de chegar em Minas nessas circunstâncias? É a emoção de todo o Brasil e Minas está dando meio de emoção. Esta é a conciliação do Tancredo, a conciliação do povo. Como é que fica agora assim, doutor Tancredo? O seu querido fundo mineiro poderá se despedir do seu presidente? Não fica! Tancredo saiu da nossa história com o mistério das obras de arte inacabadas. O que seria o seu governo? Meu palpite é que Tancredo faria um grande governo, capaz, austero e responsável. Arrisco-me a dizer que durante seu mandato a economia teria sido estabilizada. Passaram-se 30 anos do dia em que deveria ter assumido o governo. Tancredo nunca leu seu discurso de posse. Felizmente, o texto foi preservado. Ele diria coisas assim: o nosso progresso político deveu-se mais à força reivindicadora dos homens do povo do que à consciência das elites. Elas quase sempre foram empurradas à ação. Há razões singelas para que haja maior amor à pátria no povo do que entre algumas de suas elites. A pátria dos pobres está sempre no futuro e, por isso, em seu instinto, eles se colocam à frente da história. Outro dia, um motorista em cujo táxi eu entrava, e que ele me perguntava: o senhor é o doutor Tancredo Neves? Eu respondi que sim. Ele me disse: o senhor é danado, hein? Reuniu do índio até o cardeal. Indo ao problema pontual da organização dos sindicatos, Tancredo não podia ser mais claro, disse ele. Os sindicatos devem ser livres. A unidade sindical não pode ser estabelecida por lei, mas surgir naturalmente da vontade dos filiados. Os sindicatos não podem submeter-se à tutela do governo, nem se subordinar ao interesse dos partidos políticos. Se devemos ter uma política sindical, temos que evitar qualquer sindicalismo político. Tancredo, no dicionário dos nomes próprios, quer dizer o conciliador, o contemporizador, o paciencioso. Acima de todos os seus méritos, Tancredo reinventou um dos melhores momentos da política brasileira: a conciliação. A intolerância e o autoritarismo a haviam afastado de nossas vidas por mais de 20 anos, dando até a impressão de que seria difícil restabelecê-la. Um dos traços essenciais de homens como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e Pedro II havia sido a preocupação quase obsessiva de evitar encrencas. O problema entrava no Paço Imperial ou no Palácio do Catete com um tamanho ameaçador e saía dele sempre menor. Até 1984, todas as conciliações brasileiras partiram do Palácio, a sede do poder. A independência foi proclamada pelo filho do rei de Portugal e ele se tornou imperador do Brasil. O Império foi pacificado pela política de conciliação do Marquês do Paraná, de quem Tancredo era admirador. A ditadura do Estado Novo foi substituída pelo governo constitucional do general Eurico Dutra, que havia sido um duro ministro da guerra de Vargas. A conciliação costurada por Tancredo foi a única que partiu da oposição. Oferecer a paz estando-se no poder é até fácil. Oferecê-la estando-se na oposição parece impossível, ou até mesmo maluquice. Pois a conjuntura política, a habilidade e o sentido de história de Tancredo conseguiram isso. Nós não temos outra maneira de conquistarmos o poder a não ser nessa aliança com a Frente Liberal. Nós não temos meios e modos de termos com as nossas próprias forças como alcançar a presidência da República. O regime dos generais estava politicamente exausto, economicamente quebrado, sem rumo. O Brasil tinha dificuldades para honrar sua dívida externa e a inflação batera todos os recordes. O país estava sem esperança. Tancredo propunha-se a juntar os cacos, conduzir a sua ascensão, costurando alianças e evitando ressentimentos. Não podemos continuar vivendo numa pátria
dividida entre dois Brasis. O Brasil da opulência, da prosperidade e da riqueza, e o Brasil do sofrimento, da angústia, da miséria e da fome. Cito de novo o discurso de posse que ele não fez. Não celebramos hoje uma vitória política. Essa solenidade não é do júbilo de uma facção que tenha submetido a outra, mas festa de conciliação nacional. Não chegamos ao poder com o propósito de submeter a nação a um projeto, mas com o de lutar para que ela reassuma, pela soberania do povo, o pleno controle sobre o Estado. A isso chamamos democracia. Tancredo encarnou uma redemocratização que revigorava a política, prenunciava uma arrumação da economia e, acima de tudo, oferecia um rumo ao Brasil. Era uma época em que se cantava o hino nacional em manifestações de rua. Carregava-se a bandeira com o mesmo ardor dos torcedores quando levam as bandeiras de seus clubes aos estádios. Tancredo tinha 74 anos. Era um homem miúdo, um mestre do silêncio e da gentileza. Era preciso algum esforço para se ver ali um político irredutível. Mas era o que havia ali. Ele conhecia a importância da irredutibilidade na política. O radical é aquele que sempre quer mais. O irredutível sabe onde fica a linha a partir da qual não recua. É comum vermos radicais de ontem mudarem de conduta. Às vezes estão certos ao fazerem isso. Mas Tancredo, que nunca radicalizava, jamais recuou. Em 1964, Juscelino Kubitschek pediu-lhe que apoiasse a eleição de Castelo Branco pelo Congresso. Tancredo recusava-se. Até que JK argumentou que o general lia muito. Disse Tancredo, leu os livros errados. Votou contra Castelo. Juscelino votou a favor e meses depois foi cassado. Tancredo discursou em São Borja, ao lado do caixão de Getúlio Vargas, cuja morte provocara uma comoção popular. Em 1976, estava no mesmo cemitério, ao lado do esquife de João Goulart, que morrera na Argentina. O corpo do ex-presidente só foi autorizado a entrar no Brasil se não houvesse manifestações, mas o enterro foi acompanhado por 30 mil pessoas. Tancredo não era homem de bravatas, evitava falar mal dos outros. Aqui ou ali, seu humor cáustico carbonizava ilustres figuras, mas conhecem-se poucos casos, sempre ocorridos durante conversas privadas. Em público, raramente atacou alguém. Pouco depois do suicídio de Vargas, discussando na Câmara, fez uma referência indireta a Carlos Lacerda, o principal algoz do presidente. Ele era acompanhado pelo apelido derrogatório de O Corvo. Tancredo não lhe disse o nome. Referiu-se apenas a figuras corvinas de grandes líderes. Ele não falava bem de si mesmo, eram raras suas autorreferências. Isso diluiu a percepção pública de seu preparo pessoal. Numa época em que os governantes se apresentavam como coordenadores de equipes de iluminados, ele foi, de longe, um dos quadros mais preparados do período republicano. Tinha a história do Brasil no seu cotidiano. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Tancredo foi uma das primeiras pessoas que entrou no quarto de Getúlio Vargas, de onde saíra o barulho de um tiro. Viu os últimos momentos de vida do presidente. Em setembro de 1961, foi ele quem desembarcou em Montevidéu para tratar com João Goulart de seu regresso ao Brasil como presidente, mas com poderes mutilados. O embaixador Rubens Recupero acompanhou Tancredo nas poucas semanas durante as quais se pode dizer que agiu como presidente da República. Um episódio contado pelo embaixador mostra um Tancredo duro, quase temerário. Ele já havia sido eleito e faltava pouco para a posse.
ocupou o tempo numa viagem quase cerimonial pela Europa e pelos Estados Unidos. Em Washington, encontrou-se com o presidente americano Ronald Reagan. Falaram de banalidades. Inesperadamente, foi avisado que o secretário de Estado americano gostaria de visitá-lo no hotel. Era o empresário George Shultz, um republicano convicto. Apresentou-se como portador de um recado. Os bancos credores estariam prestes a cortar o crédito do Brasil caso o novo governo não se acertasse com o Fundo Monetário Internacional. Contada hoje, essa história parece indecifrável. Contudo, era tudo o que o presidente eleito não queria ouvir. As conversas com o FMI estavam travadas. Os bancos ameaçavam cortar os tubos de oxigênio do Brasil, e o secretário de Estado americano entrava no espetáculo endossando a ameaça. O Brasil estava quebrado e tinha a economia submetida à fiscalização do fundo. Vivia de socorros financeiros dos bancos, que, por sua vez, só os liberavam se o FMI concordasse. Shultz vinha dizer que o fundo se negava a endossar novas negociações. Ou seja, seria melhor que o senhor se entendesse com o FMI. Tancredo disse-lhe que pretendia fazer uma administração austera, mesmo ao preço da impopularidade, mas que se as coisas ficassem tão difíceis assim, não deveria haver dúvida, as consequências seriam imprevisíveis. O secretário de Estado disse que viera só trazer um recado, porque o problema não é meu. Semanas depois, no discurso que faria durante a posse, Tancredo explicitaria sua posição com uma gentileza astuciosa destinada aos banqueiros. Não iremos resgatar nossos títulos do exterior com a fome dos brasileiros. Nisso eu não me preocupo. Conto com a lucidez dos credores. Tancredo tinha uma cultura muito acima da média da política nacional e uma experiência administrativa superior à de todos os seus antecessores militares. Os generais Castelo Branco, Costa e Silva e João Figueiredo jamais ocuparam cargos fora dos quartéis. Só um, Ernesto Geisel, dirigira uma refinaria e presidira a Petrobras. Quando Tancredo foi eleito presidente, tinha acabado de renunciar ao governo de Minas Gerais. Antes da ditadura, tinha sido primeiro-ministro na breve experiência parlamentarista. Formaram um gabinete de rara qualidade. Nele estavam Ulisses Guimarães, ministro da Indústria e Comércio, Franco Montoro, ministro da Previdência, e na Fazenda colocou o banqueiro Walter Moreira Salles. No Itamaraty, o advogado Santiago Dantas, um dos monstros sagrados da política da época. Tancredo tinha sido ministro da Justiça de Vargas e secretário de Finanças de seu estado. Ocupara a diretoria do Banco do Brasil, que à época desempenhava funções hoje atribuídas ao Banco Central. Isso tudo naquilo que se convenciona chamar de capacidade técnica. A essa competência juntava a mais valiosa de todas, mais de 40 anos de vida parlamentar. Esse é um ingrediente valioso na formação de um homem público. Na atividade parlamentar, tanto numa pequena Câmara de Vereadores como no Senado, o cidadão aprende a conviver com o contraditório, a ouvir o adversário, a conformar-se com a derrota quando fica em minoria. Aprende, sobretudo, a buscar o entendimento antes de partir para o confronto. Pode-se atribuir à origem mineira de Tancredo sua gentileza e até mesmo o jeito atencioso e o temperamento conciliador. É pouco. Tancredo foi lapidado na atividade parlamentar. Quem conviveu com Tancredo podia perceber que nesses 40 anos ele foi uma esponja, absorveu tudo. Ele era uma dessas pessoas que, ao conversar com outra, dá a impressão de que aquele é um dos diálogos mais importantes de sua vida. Na realidade, a conversa dura apenas uns minutos, mas Tancredo nunca interrompia o outro. A conciliação de 1984 foi uma das grandes construções da nossa história política. Tínhamos um daqueles quadros que habitualmente são definidos como esta é a maior crise já vivida pelo país.
não era maior, mas era crise para ninguém botar defeito. A economia estava arruinada, o presidente da República não tinha rumo. Sabia-se que o general Figueiredo tinha explosões emocionais, mas não se sabia para onde ele queria ir. A base militar do regime estava abalada pelo atentado do Rio Centro, quando ficou claro que os serviços de informação do governo estavam metidos em atentados terroristas. Milhões de pessoas foram para as ruas defendendo eleições diretas para a presidência da República. Mas a emenda constitucional foi barrada pelo Congresso. A eleição seria indireta e o regime tinha maioria no colégio eleitoral, só não tinha candidato. Paulo Maluf, do partido do governo, achava que era candidato viável, mas seus rivais recusavam-se a apoiá-lo. A cúpula do regime não tinha para onde ir e a voz das ruas queria eleições diretas. Tancredo costurou os retalhos desse impasse com a ajuda do que eu chamaria de a geração de 1984. A história brasileira teve grandes gerações. Houve da independência, com José Bonifácio, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era outro mineiro admirado por Tancredo, e o Padre Feijó. Houve outra geração, surgida nos últimos anos do Império, que entrou pela República, com Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Campos Salles. Na geração de 1984, oposicionistas veteranos, como Tancredo, Ulisses Guimarães e Franco Montoro, ganharam reforços, como o paulista Mário Covas, o paranense José Richa e o pernambucano Marcos Freire. Sou obrigado a parar por aqui, pois decidi que não falaria de pessoas vivas. Creio que Tancredo concordaria comigo. Era uma geração de oposicionistas que chegava ao poder sem buscar acertos de contas com as divisões de 1964. Foi uma ascensão suave. Além dos oposicionistas, a redemocratização absorveu uma parte dos quadros políticos da ditadura. Assim como a independência absorveu marqueses que chegaram ao Brasil com Dom João VI. Alguns dos políticos que haviam sustentado a ditadura assumiram compromisso com a democracia. Outros tentaram se adaptar, mas não conseguiram. Estava reinventada a democracia no Brasil. Infelizmente, Tancredo Neves não viveu para vê-la. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Depois de amor veri fez o Sissi ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty.